Que a graça do Senhor Jesus possa alcançá-lo, possa tocar o seu coração. Que tempo tão precioso para nós pararmos para refletir na palavra do Senhor. Talvez o seu dia esteja sendo tão corrido, de tantos afazeres, talvez você já esteja tão cansado e ainda não teve um tempo de meditar na palavra de Deus. Olha, para tudo só um momentinho e vamos juntos aqui, mergulharmos no caráter de Deus e deixarmos, que as suas águas invadam o nosso ser. Enquanto a gente se derrama sobre Ele, vamos deixar também que Ele se derrame sobre nós, nos encha da sua paz, do seu conforto, do seu alento. Quanto mais nós conhecemos algo sobre Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais a nossa vida vai sendo conformada à vida dEle. E à medida em que a nossa vida vai sendo conformada à vida dEle, então a nossa vida encontra paz, alento, descanso. Ainda que as situações da nossa volta sejam turbulentas, nosso descanso, a nossa paz, a nossa proteção repousa no caráter do nosso Deus, no caráter fiel do Deus de amor a quem nós servimos. Nós temos falado um pouco sobre os seus atributos, temos falado um pouco sobre o seu caráter, a beleza de quem Deus é. E então eu quero convidar você para nesse dia abrir comigo a sua Bíblia, no Salmo 102, o versículo de número 24, o texto diz: Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimenta, como roupas tu os trocarás. Serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Um outro atributo de Deus aqui que é notável para nós é que Deus é imutável, a imutabilidade de Deus. O texto diz: tu permaneces o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. Quando a gente olha para o livro de 1 Samuel, a gente percebe a vida de Saul ali nos primeiros capítulos, entre o capítulo 9, 10, 11, 12, 13 de 1 Samuel. A gente vai ver um pouco da história de Saul ali, principalmente seus primeiros dias, quando o reino de Israel estava necessitando de um rei e as autoridades das nações, então, da nação se apresentam a Samuel e dizem: olha, queremos um rei segundo o modelo das outras nações. E o texto vai dizer então que Samuel, ele é enviado por Deus à casa do pai de Saul e então ali ele vai ungir Saul, ele vai apresentar Saul como o primeiro rei de Israel. A unção vem sobre ele, só que o texto diz que ao invés de Saul andar nos caminhos do Senhor, ele começa a desobedecer a Deus, ele começa a andar nos seus próprios caminhos. E o texto bíblico diz que por essa razão, então, o Senhor rejeita Saul como rei de Israel. E é tão interessante que em um desses diálogos entre Samuel e Saul, ali no livro de 1 Samuel, Samuel vai olhar para Saul e vai dizer para ele: olha, o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Aquele que não muda, rejeitou você. Deus tem esse caráter. O caráter de Deus é um caráter imutável. Imutável. Não existe nada que a gente possa fazer que de alguma forma possa interferir diretamente em quem Deus é. Não existe nada que a gente possa fazer que mude os seus valores, seus parâmetros, os seus preceitos. A razão de Deus ter escolhido a mim e a você não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, não tem nada a ver com aquilo que a gente expressa, mas tem a ver simplesmente com o seu caráter, porque Saul não andou nos caminhos do Senhor. O texto diz que o Senhor o rejeitou e não havia nada que ele pudesse fazer para que essa escolha de Deus, de o depor da nação de Israel, ela pudesse então ser alterada. Deus me ama, Deus te ama, e o fato de Deus nos amar não tem nada a ver com aquilo que a gente faz, não tem nada a ver com o nosso esforço, não tem nada a ver com o nosso mérito, tem a ver simplesmente com o seu caráter. Quando Deus decide amar, Ele ama, mas o texto diz que quando Deus decide se aborrecer também, Ele se aborrece. Ele disse isso para Moisés: olha, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu também terei juízo, justiça, de quem eu quiser ter juízo e justiça.
O texto bíblico diz que porque Deus decidiu julgar os egípcios, o texto diz que não havia nada que pudesse ser feito para mudar, né, o coração do Senhor. No livro de Gênesis a gente ora, Deus falou assim para Abraão que ele estava esperando a medida de iniquidade dos cananeus chegar ali, né, no seu limite, para que Deus pudesse depor a vida deles da terra. Então a gente percebe o caráter de um Deus firme, sólido, um caráter de um Deus que não muda, um Deus imutável em todos os seus caminhos, né? Não é um Deus sentimental, né? Não, um Deus que assim, se a gente faz alguma coisa, aí ele muda, né? Se a gente peca, ele tira o nosso nome do livro da vida. Se a gente anda em obediência, ele escreve de novo. Se a gente obedece, o Espírito está conosco. Se a gente desobedece, ele tira o seu Espírito de nós. Não, não é isso. Deus decidiu ter misericórdia de mim, de você, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando nós não somos fiéis, o texto diz que ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Quando nós andamos em desobediência, Deus não risca o meu nome e o seu nome do livro da vida. Não, porque ele não escreveu o nosso nome lá por algo que a gente fez, mas por algo que ele fez por mim e por você, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus é imutável, imutável. O caráter de Deus é firme. O caráter de Deus é sólido e nós devemos louvar, honrar o seu nome por causa do seu caráter imutável. Se nós servíssemos a um Deus, né, de um caráter flexível, de um caráter mutável, né, seria como os outros deuses, né, como os deuses do panteão grego, que por qualquer coisa eles se irritavam com os humanos, né, por qualquer coisa de repente eles perdiam a boa. E aí os humanos precisavam de alguma forma fazer um sacrifício para tentar amenizar o coração desses deuses, para que a paz fosse estabelecida, para que os humanos parassem de sofrer com a ira dos deuses, do Olimpo. Mas o nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus imutável. Seu caráter está firme, seu caráter é sólido, seu caráter é imutável e, portanto, nós podemos descansar confiados no bom caráter imutável do Deus a quem nós servimos. Eu quero convidar você a adorá-lo por isso. Adora Ele porque Ele é santo. Adora Ele porque Ele é bom. Adora Ele porque Ele é misericordioso. Adora Ele porque Ele é completamente poderoso. Mas adora Ele porque Ele é imutável. O nosso Deus, o Deus a quem servimos, é um Deus imutável. Quero deixar com você o nosso telefone, 3429-9550, é o número do telefone da paz. Você pode nos ligar, nós temos pessoas 24 horas à sua disposição para poder de alguma forma servir você em algo que você necessita. Uma palavra, um conselho, uma oração. Nós temos pessoas ali, por favor, ligue para nós, vai ser um prazer tão grande poder assistir você. E quero deixar você também o convite, aos domingos, às 20 horas e 30 minutos, temos o culto Cristo Vivo, esse culto que é dirigido por mim, ali na Lagoinha, na Rua Manuel Macedo, no número 360. Vai ser tão bom se nós pudermos estar juntos ali domingo para adorarmos o nome do Senhor. Agradeço, né, a sua companhia nesse tempo tão maravilhoso e oro para que amanhã, nesse mesmo momento, estejamos juntos aqui para continuarmos meditando na palavra do Senhor. Se Deus quiser, até amanhã, que Deus te abençoe, querido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.